Olá, meu Axé Lover! Obrigado pela sua companhia. Como é bom poder contar com o carinho da sua audiência. Vamos começar mais um Sou Black juntos. Antes que você se esqueça, já que está por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para estar sempre informado das novidades. É muito importante para nós. Ele é cantor, é ator, palestrante, apresentador, presidente de honra da Vai Vai e da Universidade Zumbi dos Palmares. É uma figura icônica do samba paulista e um dos maiores nomes do carnaval brasileiro. No Sou Black de hoje, eu tenho a honra de bater um papo com Tobias da Vai Vai. Meu irmão, obrigado. Que honra Obrigado ter você aqui. pelo convite. Que honra ter você aqui. Tobias, vamos começar então pelo quase fim. Durante a pandemia de Covid-19, você teve que lutar pela sua vida, né? Você foi internado, você foi entubado, ficou quase 10 dias entubado e depois passou por uma recuperação bem longa. Como fica a tua visão de mundo depois de uma experiência dessas? Olha, eu, como sou espírita, eu não vou dizer que encarei com naturalidade, né? Mas fica mais fácil para a gente quando você tem esse conhecimento, né? Que a nossa vida, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? Sim. A matéria, ela é perecível. Então, deu para eu refletir muito e uma coisa, serviu para eu, para confirmar, vamos dizer assim, a minha crença em Deus. Entender que nós temos um destino, né? Que é traçado por nós mesmos, né? Não é ninguém que fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nós temos o livre-arbítrio a partir do momento que a gente nasce e antes de nascer. Porque a gente é que escolhe a vida, a gente é que escolhe o caminho que vai seguir. Ninguém escolhe por nós. Deus nos dá a vida. Falou, ó, o sopro está aí, respira, agora suas pernas, caminha aí, né? Voa. Sim. Eu passei por uma experiência também de quase morte, né? Eu fiquei alguns dias em coma e aí os médicos disseram que eu não teria chance. Minha família providenciou o meu funeral e eu tô aqui. Ninguém morre de véspera, né, Tobias? Nada, né? Eu lembro do Germano Matias, ele falava assim, vou mandar o Lima no meu funeral. É mandar o Lima, é mandar o outro. Sabe a história do Lima? Não. Não. O Lima é uma gíria, né, entre os músicos, né? O músico não vai e fala, pô, manda o Lima, né? Aí ficou, né? Manda o Lima, manda o Lima. Então ele falou, vou mandar o Lima, né? No meu funeral. Então, olha, eu dei muita sorte, muita gente fazendo oração por mim até hoje. Muita gente fala, olha, eu rezei muito por você. A gente, inclusive no programa que eu estava fazendo, que eu era jurado, Canta Comigo, né? O pessoal falou que teve um dia lá que eles fizeram oração por mim, porque a minha situação foi brava, foi complicada, né? Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Lógico, sequelas ficam, né? Mas Papai do Céu é tão bom que a ferramenta de trabalho está intocável, né? Sim. Então não me atrapalhou. Depois disso, até o ano passado eu fiz um musical com dificuldade assim para andar, aquelas coisas, mas como meu tiozinho, né, o pessoal ajudava, né? Sim. A Totô Baluayê. Quando que o samba entra na sua vida? Eu acho que eu já nasci com o samba, né? Como diz a música, eu nasci com o samba, no samba me criei, e do danado do samba eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. Dorival Caymmi, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E eu ouvia, né? Sempre ouvia muito rádio, porque pobre não tinha televisão. Naquele tempo não era essa facilidade. Você vai numa casa de departamento aí, né? Numa Casas Bahia, Magazine da Vida, Magazine Luiza, Sim. E compra lá em 50 prestações. Todo mundo tem acesso. Naquele tempo você não tinha televisão, você tinha televizinho. Na rua, alguém comprava uma televisão, alguém tinha uma televisão e os vizinhos iam tudo para enxame de gente. Então eu ouvia muito rádio, acompanhava muito rádio. Minha mãe costurava para fora,
fazia serviços domésticos. Meu pai foi cobrador de ônibus, se aposentou como cobrador de ônibus da CMTC. E a gente fui ouvindo músicas, ouvindo muito Ataúfo, aqueles programas Salomão Júnior, Moraes Sarmento. Era no rádio, né? Era o rádio, o veículo principal de comunicação naquele tempo era o rádio. Então, alguma coisa, o nome Vai, não sei, eu tinha, acho que é coisa, experiência de outras vidas, e agora voltei para resgatar, né? E fui cair lá no Bexiga, do Jardim Peri, fui lá pro Bexiga e entrei na aula de compositores, pelas mãos de Oswaldinho da Cuíca, Geraldo Filme, e um italiano, seu Zé Luiz Roselli, que era meu chefe na Sabesp. E ele era o vice-presidente do Chiclé na época. Sim. E ele gostava muito de samba, né? Lógico, vice-presidente de uma agremiação como Vai Vai. Sabendo dessa minha veia artística de cantor, ele me convidou, falou, você precisa conhecer lá o pessoal, você precisa ir lá comigo no Vai Vai. Pô, aí era o meu sonho, né? Conhecer o Vai Vai de perto, porque eu só conhecia de longe, pelo rádio, né? Ouvindo os grandes baluartes, né? Que depois eu tive o prazer de conviver com eles, né? Todos aqueles baluartes, alguns já se foram, outros estão aí ainda vivos, graças a Deus, né? Mas eu convivi com todo mundo, a minha escola foi boa. Sim, sim. Tobias, a Vai Vai, ela é considerada uma escola com tradição de resistência e valorização da cultura afro-brasileira, né, da cultura negra. Qual o papel das escolas de samba na preservação e na valorização da cultura afro-brasileira? Deveria haver essa preocupação, né? Mas nem todas têm essa preocupação. Hoje em dia, o espetáculo em si, né, aquela coisa, o visual, o samba ficou relegado ao segundo plano, né? Então hoje o pessoal pensa muito no espetáculo em si, ali naquele momento do desfile, mas escola do samba deveria ser mais... deveria ter essa preocupação maior com a cultura, né? Porque é uma cultura de matriz africana, o samba. Sim. Né? O carnaval não. O carnaval não tem nada a ver com samba. É que as escolas de samba se apropriaram do período de carnaval para fazer o desfile. Sim. Mas o desfile poderia ser em qualquer mês, em qualquer época do ano. Sim. Mas convencionou-se que é no período de carnaval. Que antes de existir escola de samba, já existia carnaval, aquelas batalhas de confete, intrudo, era, como é que chama? Curso, né? E até tem a história do Zé Pereira, né, que saiu na rua com tambor, né, no Rio de Janeiro. Zé Pereira, aquelas marchas antigamente. E aí as escolas de samba se apropriaram desse período de carnaval para fazer o desfile, né? Como você está falando, o samba ele é mais que música. Samba é um símbolo de resistência. Sim. Como foi você liderar à frente de uma escola que tem essa tradição de resistência e valorização? Eu acho que isso é um karma. Porque se você não sabe, aliás, até ali onde durante muito tempo a gente ensaiou na rua, ali nas 5 esquinas ali, Rocha, Praça 14 Bis, Lourenço Granato, São Vicente, ali foi, né, existe lá um sítio arqueológico, porque com certeza ali muitos escravos já libertos, né, conviveram ali, moraram ali. Ali era a passagem, inclusive, dos negros para o quilombo do Jabaquara. Uhum. Que o Bexiga, aquela região do Bexiga, Saúde, Vila Mariana ali era uma extensão do quilombo do Jabaquara. Terminava lá na Baixada Santista. O bairro do Jabaquara é por isso, aquela mata toda ali, os negros se embrenhavam ali para fugir, né? Se embrenhavam em pequenos quilombos, aqueles grupamentos de negros foragidos. E o Bexiga era passagem ali. Que ali tinha o rio Saracura, o riacho, né? Então, com certeza ali é um sítio arqueológico. Sim.
É que o IFAM, o pessoal comeu bola aí, né? Mas agora parece que está sendo corrigido. Isso, né? Então, o, o- a escola de samba do Vai-Vai nasceu ali, no bairro do Bexiga, e sempre ensaiou na rua. Foi culturalmente, acho que a única escola que ensaiou na rua foi o Vai-Vai do Brasil. Acho que não tinha quadra, a quadra era pequenininha, né? Mas era tradição ali, aquele ensaio na rua. E o bairro do Bexiga é um bairro, o pessoal fala, é um bairro italiano. Italiano nada, Negrada já estava ali há muito tempo, os indígenas já estavam ali, né? Os italianos vieram no século XIX. E eu falo que o bairro do Bexiga é um bairro afro-ítalo-luso-brasileiro. Sim. Aí está correto. Né? Como a A Liberdade não é um Liberdade, bairro exatamente. japonês. Exato. Né? Não é um bairro. Eles vieram no século XX. Vieram no século XX. O primeiro navio aqui, o Kassato Maru, foi em 1908, se eu não me engano. Foi em 1908 que chegou primeira leva de japonês aqui. Então, o bairro do Bexiga é um bairro eminentemente cultural, né? Teatros, cantinas. É um bairro que respira cultura, música, arte. Sim. Foi até há muitos anos foi denominado, né? Considerado o Broadway de São Paulo, né? Sim. O que é a Vila Madalena hoje, aquele fervo todo ali, era o Bexiga antigamente. Sim. Era Broadway Bexiga, né? Quantos títulos à frente da Vai-Vai você participando? 13. Dos 15, 13. 13. Ou cantando, ou presidindo, né? Como em 2008. Sim. Né? Então são 13 títulos, Ju. Quais os maiores desafios de estar à frente de uma escola de samba tão grande? Rapaz, você liderar uma comunidade, seja ela escola de samba, enfim, uma comunidade, você lidar com gente, com pessoas, você tem que saber administrar bem essa questão das vaidades, né? Sim. Você administrar a vaidade de cada um, você conseguir contornar os conflitos, né? Que é um campo minado. Mas aí você tem que ter aquela perspicácia, inteligência, tem que ter aquela malandragem para saber onde é que estão as bombas. Eu não posso pisar ali, senão você vai se detonar, né? Sim. Sim. Isso é o mais difícil, você lidar com a vaidade das pessoas, sem ofender, sem melindrar ninguém. Isso é muito complicado. Sim. Você já presenciou algum episódio de racismo dentro do universo do samba? No samba, não. Olha, racismo a gente, o racismo do Brasil, ele não é uma coisa escancarada, né? Sim. No samba propriamente dito, não, mas eu morava num apartamento ali no Bexiga, na Luiz Barreto, e tinha lá uma placa, aluga-se. Aí um amigo meu, pretinho, falou, pô, tô precisando mudar e tal. Eu falei, vai lá no meu prédio, tem um apartamento para alugar. Ele foi lá, o cara falou que não tinha, já tinha alugado. Aí eu falei, pô, foi alugado? Não foi nada. Aí a minha mulher, que é branca, que é sambista também, né? Sim. Elisete Rosa, ela questionou, ele falou, pô, o senhor falou que não tinha, né? Mas é que a proprietária aqui, ele, né, ele é de cor. Ele é de cor. Aí eu falei, como de cor? Mas o Tobias também é negro. Sim. Ah, mas o Tobias é diferente, o Tobias é artista. Então, tem muito disso, né? Mas agora, que a porra do racismo existe, não Sim. foi a gente que inventou. Sim. Aliás, você que disse outro dia isso aí. Não foi a gente que inventou. Não. Né? E esse negócio de falar, não, racismo reverso, eu desconheço isso. Não existe. Eu desconheço isso. Então, e o vai-vai sempre ali no Bexiga, você sempre conviveu ali com essas diferenças, essas implicâncias, tanto de um lado como do outro, viu? Sim. Que a negrada também não achava a cabeça, não. O pessoal chama de Tetsuno, né? Esse é Tetsuno, quando eu queria encher o saco. Tetsuno sabe o que é? Vem de tição. Então, o italiano ali, os calabreses, eles falam muito dialeto, né? Então, eles inventavam umas frases. Cazzo desse Tetsuno. Aí a gente devolvia, né? Os respondia devolvia. como? O carcamano.
De onde vem a expressão carcamano? Sabe É por daí? quê? Não, porque é o seguinte, os italianos, eles tinham empório, essas coisas aí, né, o açougue, então eles vendiam as coisas por quilo. Então o quilo dele, dá 1 quilo de arroz aí, 1 quilo de arroz. Aí ele pesava a mão junto, calcava a mão. Entendi. Não carca a mano, hein? Ah, Põe o entendi. negócio aí, mas tira a mão, né? Eu não sabia. Aí veio a expressão carcamano, esse italiano carcamano, chamando de ladrão, né? Sim. Então, eu devolvi pro outro. Então, Sim. eu nunca tive problema. Hoje em dia se fala de bullying. Ó, eu já tive Black Power, já tive cabelo. Fui Black Power. E então, esse negócio de bullying, hoje chama de bullying, né? Chique, né? Bullying no meu tempo, você saia na porrada. Eu quero comentar com você. Quando eu era jovem, se me chamassem de Tição, aí eu carcava sim. mano na Isso, cara dele. Carcava mano. Eu carcava mano. Então a gente chamava eles de branquelo também, bicho de goiaba, devolvia na mesma moeda. Só que a gente sempre levava desvantagem, né? Mas por que isso? Por que isso? A gente estava conversando aqui fora O problema todo é educação, gente. É educação. Você veja, você citou aí a Faculdade Zumbi dos Palmares. Sim. Eu sou cofundador, com muita honra, sou o presidente de honra. Nós temos uma faculdade, agora há 20 anos. Vários bolsistas no Vai-Vai, vários se formaram lá, estão se formando. E um dia, uma pessoa no Facebook fez uma crítica, né, à faculdade sobre os cursos que a gente tem. A gente tem direito, né, que é o nosso forte, administração, publicidade, propaganda, logística em transporte e tal. Aí ela questionou, porque podia investir mais na área de humanas, né, jornalismo e tal. Aí criticando, eu falei, poxa, o Brasil, com mais de 50% da população afrodescendente, Sim. tem uma faculdade há 20 anos. Os Estados Unidos não tem 20% de afro-americanos e eles têm tem umas 130 faculdades no mesmo perfil da nossa. Então eu falei, minha querida, nós fizemos a nossa parte. Cadê os negão para criar a segunda faculdade, a terceira, a quarta? Cadê? Então, quer dizer, está faltando competência. Sim. Está faltando competência. E consciência racial. Consciência racial. E o pessoal precisa entender uma coisa. Só a educação vai nos libertar. Exato. Só a educação. Exato. Tem um samba da Mangueira que parece, né? Pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Olha aí. E quando a gente fala em reparação, aí a galera surta. Aí irrita o sistema, né? O sistema não nos quer educado. Não. Ele não nos quer. Porque aí vai ficar mais difícil. Aí a gente vai reivindicar postos Sim. que a gente tem direito. Sim. Mas por causa da pouca educação, sim. Eu já outro dia questionei, falei, eu sou um descendente de escravizado. Você, que é branco, é descendente de escravagista. Exato. Ou estou errado? Roubaram a tua herança. Então. E quando a princesa assinou a Lei Áurea? Muito contrariada, porque ela era escravocrata. Contrariada. Os donos dos escravos foram indenizados. E os escravos não. Os escravizados não. Os escravizados. Aí eu questiono outra coisa. O Banco do Brasil financiava o comércio. Sim. Né? Então chegava lá o branco, lá o coronel lá dos coronéis, escuta, você comprar uns negão aí, umas negonas. Aí eu preciso de um dinheiro emprestado. Eles financiavam. Sim. A igreja tinha escravos. Sim. Então como é que fica tudo isso? Sim. Ninguém vai responder? Sim. Os nazistas até hoje indenizam as famílias das vítimas do Holocausto. Sim.
ou não é? E aqui nós temos negros que reclamam da mínima reparação, cotas raciais. Tem um monte de pessoas negras que falam, eu sou contra a cota. Não consegue entender. É. Inclusive tem gente aí que é difícil de falar, mas existe aí uma camada pequena, graças a Deus, né? Mas se eles pudessem, eles rasgavam a Lei Áurea. Sim. Eles rasgavam, não, peraí, não, vamos revogar essa porra aí. Sim. Tobias, aqui falta, a impressão que eu tenho é que no Brasil falta, além da consciência racial, matemática. Porque se nós entendêssemos de matemática, a gente já vê que nós somos maioria, nós somos mais de 50%. Então nós teríamos um presidente negro, teríamos prefeitos negros, vereadores negros, juízes negros, delegados negros. A gente ia invadir o sistema todo. E aí, quem sabe, depois de 100 anos a gente no poder, eles possam falar sobre racismo reverso. E uma coisa, né? Você vê que a questão aí é de educação. A gente fala hoje, o Brasil enfrenta N problemas, né? Nós temos trocentos problemas aqui. Problemas são muitos. Sim. Causa uma só. Falta de investimento na educação. Sim. Até hoje, a Lei 10.639 não foi implantada nas escolas. Uhum. Não foi implantada. Então, isso é uma... E ela é de 2003. Era uma promessa do Boulos implantar, caso eleito. Era uma lei de 2003, Sim. do primeiro mandato do Lula. Agora, eu questiono muito uma coisa. A gente fala de educação, me lembra uma frase do professor Darcy Ribeiro. Ele dizia assim que se não houvesse essa preocupação, investimento em educação, um dia ia faltar dinheiro para construir cadeia. E olha o que está acontecendo. Foi uma profecia dele. Foi uma profecia. E então, está faltando isso. É investimento na educação. E a negrada também se conscientizar que para sair daquela condição subhumana que muitos vivem, Sim. é só através da educação. Graças a Deus nós temos uma faculdade Zumbi. Sim. Mas a gente precisa se preocupar também com o ensino de base. Bárbara Carini, a intelectual diferentona, tem agora a escola Maria Filipa. E ela tem tira o ensino eurocentrado, todas as mentiras que a gente aprende na escola, através do ensino que vem do colonizador, de quem invadiu, de quem estuprou, de quem matou, de quem roubou. A gente aprende pela ótica dessas pessoas. Bárbara Carini está fazendo um trabalho incrível, já tem uma unidade da escola em Salvador, agora inaugurou uma no Rio de Janeiro. Bárbara Carini. Bárbara Carini. Vocês encontram Bárbara no Instagram como uma intelectual diferentona, porque Bárbara é do funk, Bárbara fala a linguagem do povo, e é uma intelectual. Você vê hoje essa questão o jovem quer ser empreendedor. Sim. Mas para ser empreendedor, ele precisa de um mínimo de cultura, de educação, precisa saber ler direito, precisa saber escrever direito. Onde ele vai conseguir isso? Na escola. Então a gente precisa começar a se preocupar com a negadinha, porque não adianta. Aí ele chega lá na Zumbi dos Palmares, vai fazer direito. O forte de um advogado é a escrita, é o português. Sim. E a nossa juventude é ruim de português, de conhecimentos gerais. Eu lembro de um professor, quando eu estava no ginásio, ele insistia com a gente. Vocês precisam ler, porque lendo você aprende a escrever. Porque você não pega livro escrito errado, até gibi, né? Gibi, tá tudo certinho. Sim. Ali, não tem. Sim. Você não vai pegar um gibi, casa com Z, né? Sim. Sossego com C cedilha, sim, né? E a gente vê como a educação é importante, porque a maioria dos haters que me atacam, eles escrevem errado. Eu fui chamado antes de ontem de boçal, o cara escreveu com 2 S. Ah, eu vi essa postagem sua. Eu sou boçal, mas sei escrever com C cedilha. Você está falando dos jovens, Tobias. O que o samba pode ensinar os jovens, a essas novas gerações, a respeito de resistência, valorização e orgulho
da nossa raça? Eu acho que as escolas de samba, quando eu digo a questão da cultura nas escolas de samba, os temas enredos. Os temas enredos, eles têm que ser mais didáticos. Agora todo mundo resolveu falar de orixá. Fazer blá, 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 blá. Pô, gente, tá cansando um pouco, né? Eu acho que tá cansando um pouco. Deixa o orixá um pouco sossegado, deixa algum quietinho, o Exu. Porra. Tem tanta coisa na história, tem tantas histórias dentro da história para a gente informar essa juventude, fazer eles. Não é através só da religião de matriz africana que você vai despertar a autoestima do negro. Sim. Porque tem muito negro que não é de religião matriz africana. Ele é evangélico, ele é católico, é ateu, muçulmano, sei lá. Mas a gente tem que conhecer a história, a civilização. A civilização começou aonde? Na África, no Egito. Mãe da humanidade. Cleópatra não tinha olho azul, como eles retrataram na... Jamais. No Antigo Egito, a pele escura. A primeira era Elizabeth Taylor, Exato. lindíssima, né? Linda, 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 mas não tem nada a ver. Nada a ver. É como a gente vai falar, vamos fazer um tema enredo japonês. Sim. O Vai Vai fez. Inclusive, eu tinha o dedinho naquele enredo. Nós fizemos em 98, Banzai Vai Vai, né? Mas o carnavalesco era o Chico Espinosa. Eu fui atrás da comunidade japonesa. Como é que eu ia pintar um negão de japonês, esticar os olhos dele ali, pintar um negão de amarelo? A gente trouxe o japonês. A gente fez a festa de aniversário com eles, mas eles vieram apagar a velhinha do bolo. Eles vieram cortar o bolo. Aí é que tá o certo. Agora teve escola que vai falar não pode, gente, tá falso. Então é isso. Você fala as escolas de samba podem contribuir. Eu defendo que toda escola de samba, ela é feita por gente, sim, comunidade. E a comunidade, ela não está ali à disposição só nos dias de ensaio e no dia do desfile. A escola de samba, ela é um polo, é uma incubadora é um polo onde as pessoas convivem o ano todo ali. Mais no Rio de Janeiro, né, aquela coisa dos morros, né, do Morro da Mangueira, Nilópolis lá. Então eu acho que essas escolas têm que oferecer uma contrapartida maior. Não é assistencialismo, mas da educação, a cultura. O Joãozinho 30 tinha esse sonho, né? Ele transformou a Beija-Flor assim. Porque a Beija-Flor era uma escola de samba normal. Ele foi lá e revolucionou. Então, a gente não pode se preocupar só com o entretenimento, a sensualidade que proporciona um desfile de carnaval, né? De escola de samba. Tem gente que vai lá para ver a bunda da mulata, né? A mulher vai lá para ver o negão, bonitão, né? Saradão. Não é só isso, entende? A escola de samba tem que oferecer muito mais. Senão fica sem sentido. Aí perde essa questão da identidade, não diria, mas da responsabilidade social, né? Ela tem que ter essa responsabilidade social. Sim. Você cresceu na Zona Norte, você cresceu na periferia de São Paulo. Sim, peri. Você já viu abordagens violentas da polícia na periferia? Olha, minha primeira infância, minha adolescência, minha juventude, a gente sobreviveu, eu falo sobreviveu, sob o regime militar, né? E calado você já estava errado. Calado você já estava errado. Então, muitos casos de abordagem violentas, porque qualquer sujeito que estava de farda, ele se achava autoridade. Ele era o bambambam. E você não tinha para quem recorrer. Houve um período até que nem habeas corpus existia, né? O AI-5 caçou isso. Então você não tinha direito. Você tinha direito de ficar calado. E hoje, como está hoje?
Hoje, graças a Deus, a gente pode votar, a gente pode xingar o presidente, a gente tem uma liberdade maior, né? Mas essa abordagem essa confusão que eles não conseguem discernir, né? O certo do errado, o trabalhador do vagabundo. Então precisa haver também um bom preparo de quem se diz autoridade, né? Só que aí é que tá. A nossa sociedade ela está doente. E uma árvore ruim, ela não dá bons frutos. E isso se estende à política. A gente reclama dos políticos. Só que eles não vão para lá sozinhos. Alguém votou. Votou enganado? Não. Não é assim também. Porque hoje o ser humano é muito egoísta, né? Ele é muito egoísta, ele quer se dar bem. Tanto é que você vê aí essa teologia da prosperidade prosperando cada dia mais. Eu vi uma entrevista do vice-governador do Nunes falando que o tratamento numa área nobre é uma e na periferia tem que tratar o cidadão de outra forma. Então eu percebo que eu acredito que não mudou muito da ditadura até agora. Não. Porque se um vice-governador está dando esse tipo de depoimento abertamente, e a gente sabe que na periferia a grande maioria das pessoas tem a pele escura. Sim, mas essa periferia é que leva o político ao poder. Exato. Exato. A gente volta na questão da educação, Então, da consciência racial. A consciência racial, ela passa também por uma questão. O sujeito, ele mora num barraco, mora mal, come mal, se veste mal, daí de repente ele trabalha, sei lá, aí começa, estuda, aí ele acende um pouquinho, sobe uns 2 degraus, ele já quer pisar no irmãozinho que ficou lá atrás. Então o defeito está no ser humano. As pessoas precisam preocupar com a reforma íntima. E essa reforma íntima, ela vai fazer com que nós tenhamos o maior cuidado para eleger os nossos parlamentares. Sim. E a educação é fundamental nisso, é imprescindível. Imprescindível. Porque através da educação, da leitura, do conhecimento, você não vai acreditar em qualquer fake news, né? Nem vai fazer fake news, né? Sim, exato. Eu escuto cada absurdo. Outro dia eu escutei um absurdo que olha só, tá esse negócio de apagão? Sim. Um sujeito falando que a Enel, ela é do Lula. O Lula é o dono da Enel. Eu falei, não, é melhor ouvir isso que ser surdo. Não acredito. Isso porque não empurraram pro filho do Lula, pra Janja. Então, o Lula caiu agora. Eu não sei como é que não falaram que foi a Janja que deu um pau nele. Eu falei, daqui a pouco vão falar que foi ela que derrubou ele. É porque eles estão falando que ele não caiu, que é mentira. Mentira. Ou então falar que ele estava bêbado. Agora. Deve ser, deve ser, deve ser. Então, o defeito está no ser humano. O ser humano precisa. Há 2000 anos, Jesus na cruz lá falou assim, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Continuam não sabendo. Sim. Falando sobre educação, eu me lembro de um jogador de futebol, não vou citar o nome dele aqui, Eu sei. mas algumas décadas, ele, numa entrevista, falou assim, eu já fui negro, então eu sei o que é o racismo. Como se, por ele ter enriquecido, ele mudou de cor, ele deixou de ser negro. Tendo dinheiro, eu me transformo num homem branco. Então, esse é um cara pobre. Porque existe. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Sim. Então, o dinheiro não transforma a pessoa. O que transforma é a educação. Eu insisto nisso. É a educação. A reforma íntima. Sim. Entende? Uma religião. Você entender o seu lugar, você saber respeitar o próximo. O sujeito que não sabe ler, como é que ele vai ser evangélico, por exemplo? Não sabe ler a Bíblia? Aí ele vai pelo que ele escuta. Ou então, não sabe ler direito, vai interpretar errado, né? Falta muita interpretação de texto. Eu falo uma coisa nas mídias sociais, as pessoas entendem outra, porque existe um filtro entre a gente, que são as vivências. Então eu falo A
chega B no ouvido dela. Mas eu não falei isso. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas eu não posso ser responsável pelo que o outro entende. Porque as pessoas entendem absurdos. Eu falei catraca de canhão, não falei conhaque de alcatrão. Você acredita que artistas precisam se posicionar politicamente ou artistas têm que ficar em cima do muro para não desagradar ninguém? Olha, eu acho que o artista ele tem que ter consciência. Não tem obrigatoriedade. Eu acho assim, ele não é obrigado a se posicionar, mas acho que em cima do muro, você diz assim, ele não dizer se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de, né? Apesar que eu até me pergunto, o que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Até agora eu perguntei isso para várias pessoas que se dizem de esquerda, não souberam responder. Perguntei para várias pessoas que se dizem de direita, também não souberam responder. Falaram um monte de abobrinha, eu falei, não continuo não entendendo. Eu acho que isso vai de cada um, vai da consciência do artista, porque, em geral, o artista, nenhum artista esportista, ele não nasceu em berço de ouro. Nenhum, muito raro. Ele vem da periferia, ele teve uma infância pobre, sacrificada. Muitos são filhos de mães solo, mães solteiras, né? Conviveram muito com a violência, com a fome. Então, se depois que ele ascende a um patamar melhor, vai comer melhor, vai morar bem, ele não pode esquecer, entende? Da origem. Sim. Ele não pode se esquecer dessa origem. Agora, eu costumo me posicionar, procuro evitar, porque hoje em dia existe um policiamento muito grande, né? O que você falou, você fala catraca de canhão, o cara entende conhaque de alcatrão. Então, às vezes, é melhor você se calar. Eu falo, não vou. Eu aprendi isso, vou fazer uma comparação, que você vai morrer de rir agora. Outro dia eu falei isso para um sujeito. Cara, lógico, o cara é desses caras que falou que a Enel é do Lula. Aí eu falei para ele, em 78, eu fui carteiro. Sim. Correio. Correio, toca campainha, bate palma, grita, né, na rua. E aí, uma coisa, o maior inimigo do carteiro naquela época eram os cachorros. E era vira-lata, não tinha, ainda bem que não tinha pitbull, rottweiler, todo da rua. Não existia essa raça, né? Então, eu sacaneei o cara de tanta abobrinha que ele falou. Aí eu falei, olha, eu aprendi uma coisa. Lidar com o ser humano, eu aprendi no correio. Como assim? Eu falei, porque naquele tempo a gente chegava para entregar uma carta, né? Os cachorros na rua, eles avançavam na gente. Sim. Então eles queriam morder a gente. Em nenhum momento eu paguei na mesma moeda. Quer dizer que se o cachorro lá morde você, vai morder o cachorro. Vai morder o cachorro. Então é melhor, né? É melhor você ignorar. É aquilo que eu falei, melhor ouvir isso que ser surdo. Sim. Né? Eu me posiciono às vezes e é sempre um choque, porque os números caem imediatamente. Mas é bom, você se livra dessa gente ruim. É verdade, gente intolerante vai embora. Tem uma frase, eu não lembro se é da Conceição Evaristo, eu não lembro de quem é, mas entre a direita, a esquerda e o centro, eu continuo preto. Eu sou lido como um cara preto. Exato. Eu vi um vídeo de um cara da extrema-direita, ele é influenciador, é um milionário da extrema-direita negro, e ele acabou de descobrir que pessoas negras não são tão bem-vindas na extrema-direita. Né? Porque existe um movimento lá para a extrema-direita de conservadorismo. Né? É muito conservadorismo. E existe uma visão conservadora, não estou generalizando, mas existe uma visão conservadora de papai branco, mamãe branca, empregada preta. Sabe? Existe uma visão conservadora que nós negros temos que servir. Existe uma visão conservadora de escravocratas. Sim. Né? Bom, é isso. Então eu me posiciono e sempre perco muita gente. Intolerante, então é livramento. Livramento, então é livramento. Eu estava vindo agora para gravar o seu podcast.
Podcast ou videocast? Será? A gente... Videocast, né? Programa, a gente tá falando programa porque não tem aquele formato do podcast. Então, aí eu vi uma abobrinha ali no Facebook, né? Aí um cara falando, puta, falei, mais um, achei mais um. Já deletei ele. Sim. Deletei ele, me livrei dele. Sim. Graças a Deus, né? Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa. O que mais tem aí é gente boa, né? Mas é porque a nossa sociedade está doente. Então, árvore ruim não vai dar bom fruto. Sim. Então você não vai ter bons médicos, você não vai ter bons advogados, bons policiais, gente do bem. Sim. E o que vai transformar isso? O tempo, né? Sim. A reforma íntima, a educação, né? A leitura, Sim. a conscientização, no caso da consciência negra, né? A consciência negra, ela também não pode ser de forma nenhuma arrogante. Sim. Porque nós não somos melhores que os brancos. Sim, a gente quer igualdade. E nem os brancos são melhores que nós. A gente busca igualdade. A gente busca igualdade, oportunidade. Essas coisas de meritocracia. Eu falei, pô, a meritocracia. O cara tá 100 metros da minha frente, como é que eu vou empatar com ele? Exato. E a sorte deles, Tobê, é que a gente só quer igualdade. Sim. A gente não quer vingança. Se nós quiséssemos vingança, aí a música do Djonga ia tocar o dia inteiro. Outro dia, eu tava fazendo o meu som muito, eu gosto muito, eu não posso perder a piada, eu gosto de fazer muita piada, né? Eu falei, porra, você já pensou, o Brasil, na época da colonização, se ao invés de buscar negros na África para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, de café, eles fossem lá na Dinamarca buscar aqueles branquelos lá, quanto tempo eles iam resistir ali no sol, hein? Sol quente ali. Chicote, a chicotada. Na primeira já morria. Na primeira já morria. É que nem esses cachorrinhos hoje. Eu tinha um cachorrinho, tadinho, ele morreu. Meu amigo Banzé, meu filho, né? Esses cachorrinhos hoje, eles têm que comer ração, tem que ir veterinário. Você viu a quantidade de pet que tem, né? É um atrás do outro, né? No meu tempo, no tempo do cara carteiro, do tempo dos vira-lata, eles comiam resto de comida e tal. Hoje você der um osso de galinha para um cachorrinho desse, ele morre, coitado. Né? Aí eu fico imaginando, né? Fico imaginando, se ao invés dos ingleses, os portugueses, né? Os europeus invadirem a África, fosse a África que invadisse a Europa e escravizasse os portugueses, falou, vem trabalhar aqui não, vocês vão trabalhar aqui não. Pega aquele monte de português, aquele monte de alemão, sei lá, dinamarquês, e leva holandês, leva lá para a África, naquele sol quente, lá fala, vai lá, mete o chicote desse branquelo aí. Sim. Eles iam resistir quanto tempo? Exato. Eu vivo citando isso para falar sobre racismo reverso. Se a África tivesse feito isso, se nós negros tivéssemos escravizado, aí sim a gente poderia falar de racismo reverso. Agora, essa questão que você falou do sol, da pele negra, eu ouvi a vida inteira que a nossa pele é muito resistente e que não precisava do protetor solar. E agora eu tô com uma dermato nova, comecei a usar, assim também. E aí mudou completamente a minha pele, ficou bem mais saudável. Eu não usava, porque a gente escuta que por causa da melanina não precisa. E ela me explicou, não, a pele negra é muito sensível. Claro que é. Qualquer coisa mancha. Principalmente a cloro. Essas águas, piscina, aquele monte de produto químico, pô, nossa pele é complicada, racha tudo, fica da coceira, machuca. Exato. Que conselho, Tobias, você dá para pessoas negras que sentem auto-ódio, que detestam tudo que se parece com elas, que detestam o cabelo, detestam o nariz, a boca? Que conselho você dá para essas pessoas? Estudar a história, a importância da nossa da contribuição dos nossos antepassados, os nossos heróis, procurar no mundo, não é só no Brasil não, procurar no mundo, na ciência, na tecnologia, tem preto lá, gente, mas aí é que tá, só através da educação, da leitura, da informação é que eles vão ter acesso a isso. Porque até então, o nosso grande herói brasileiro era o Pelé, né? Era a referência. Sim. O Wilson Simonal, na música, né? No esporte. Mas não é só aí, não. Por isso, a justificativa da gente criar uma universidade.
Porque o negão, ele não é obrigado a sambar no pé. Ó, você tem que sambar no pé, senão você não é negão. Não tem nada a ver. Uhum. Né? Tem Sim. muito branco que samba muito melhor que preto. Vai. Toca melhor. Tobias, você foi na chave da questão, porque o meu auto-ódio só passou quando eu comecei a estudar sobre. Quando eu comecei o meu letramento racial, aí o meu auto-ódio passou. Quando eu descobri que a gente não descende de escravizados, a gente descende do que há de melhor nesse planeta, né? Que os nossos antepassados criaram tudo. Matemática, filosofia, engenharia. Quando a gente descobre figuras como a rainha Amanirenas, africana, uma mulher de quase 2 metros de altura, que derrotou o exército romano, a gente aprende na escola que o exército romano foi o mais imbatível, o mais sanguinário, com o maior poder bélico do planeta. Uma mulher negra colocou eles de joelho, colocou para correr. Na África do Sul, um grande cirurgião cardíaco, eu não lembro o nome dele. Sim, também não. Eu não lembro, mas por conta do apartheid, eles escantearam o negão. Sim. Quando a gente descobre que nós criamos a maioria das coisas que estão aí, que nós estamos como os melhores do mundo em quase tudo Sim. que nos propomos a fazer, né? E que muita coisa que os outros falam que eles criaram foram criações nossas que foram roubadas. Durante a época da escravização, toda a criação do povo preto, o povo preto não podia ter patente. Então tudo foi roubado. Tudo foi roubado e tudo está vindo à tona. Então estude, meu Axé Lover, estude, que é a única forma de você acabar com o teu auto-ódio e você entender o poder da melanina e da nossa ancestralidade. Tobias, para encerrar, eu ficaria aqui horas conversando com você. Para encerrar, me diga uma coisa. Quem não gosta de samba, Tobias? Bom sujeito, não é? É maluco. É maluco. Não precisa saber sambar, não precisa saber cantar samba. Bate palma para nós. Prestigia a nossa arte. Aí, porque nós não somos melhores, somos iguais. Eu bato palmas para você. Eu agradeço muito a toda a estrada que você tem aberto, esse caminho que você, né, toda essa valorização do samba que você vem mantendo. Você é um orgulho dos nossos antepassados. Muito obrigado pela tua existência. Que bom que ninguém morre de véspera, que ninguém morre antes da hora e a gente possa ter você aqui por muitas décadas e décadas e décadas. Obrigado, Tobias. Muito obrigado. E eu quero terminar com o samba do Martinho da Vila, que eu gravei. Logo, logo vocês vão começar a ouvir nas plataformas digitais e nas rádios, hein? É assim, ó. Pretinha, namore um branco, porque é hora de completa integração. Branquinha, namore o preto, faça com ele a sua miscigenação. Neguinho, vá pra escola, ame esta terra, esqueça a guerra e abrace o samba. E será lindo meu Brasil de amanhã. Mulato forte, pulso firmemente sã. Obrigado, Tobias. Muito obrigado. E você, tá curtindo o Soul Black? Massa, né? Esse programa é pensado e feito para nossa comunidade. Para quem resiste, para quem se indigna, para quem não se cala e para quem tem toda a força de uma ancestralidade para transformar. Por isso é importante que você interaja e nos siga nas nossas redes sociais. Deixa seu comentário, seu like, fala com a gente através do e-mail soulblack@blacksoul.com.br. Mande suas críticas, elogios e sugestões. Quer ver alguém sendo entrevistado aqui? Manda também. Eu e a produção estamos ansiosos para falar com você. Obrigado por ter você comigo. Nos vemos na semana que vem. Muito axé!